Então vamos lá. Vamos começar com o nosso programa Automestria, episódio número 101. Sejam muito bem-vindas vocês que já estão aqui, que estão participando ao vivo deste nosso encontro número 101. Para quem não me conhece, muito prazer. Meu nome é Luiz André e nesse canal eu e a minha esposa todos os dias falamos sobre conexão com o próprio eu superior, sobre desenvolvimento da intuição, sobre um caminho prático e não dogmático de se conectar com a espiritualidade para que você possa viver efetivamente uma vida divinamente guiada, possa ser terapeuta de si mesmo, de si mesma e também de outras pessoas através daquilo que nós ensinamos, tá bom? Enquanto vocês vão entrando, o tema de hoje vai ser como uma vida passada pode influenciar a sua vida atual e como mudar isso, porque muitas vezes não é assim muito interessante a influência que você está recebendo de uma vida passada, né? Então, talvez você queira mudar como isso está acontecendo na sua vida. Dá só um segundinho que eu estou abrindo aqui as plataformas para conseguir ficar ao vivo e a gente poder começar com o conteúdo de hoje. O conteúdo de hoje, inclusive, é um oferecimento de um atendimento que eu fiz recentemente, né? Mas não apenas um, já fiz alguns atendimentos que envolviam algo bastante semelhante, que é a pessoa continuar vivendo os reflexos, vamos dizer assim, de uma vida passada, né? A partir do simples fato dela não ter resolvido tudo aquilo que precisava ser efetivamente resolvido, naquela vida, né, e aquilo ainda continuar reverberando na vida dela. Boa noite, Sônia, seja muito, muito, muito bem-vinda. Pronto, estou online em todas as plataformas, já mandei o aviso para o pessoal aqui, né, deixa eu ver se o Instagram está funcionando, se o meu oi chega. Chegou o meu oi aqui, chegou a Renata também. Boa noite, Renata, seja muito bem-vinda. Então vamos lá, sem mais delongas, já fiz a apresentação, já fiz o início aqui do nosso papo, então vamos lá. Vamos para o que eu tenho para falar hoje para vocês. Eu sei que vocês, assim como eu, nós somos pessoas bastante interessadas em conhecer a origem daquilo que nós estamos vivendo atualmente. Isso envolve, é claro, as vidas passadas que nós já passamos aqui na Terra, e não apenas as vidas passadas, mas também as questões da nossa ancestralidade que ainda continuam reverberando na nossa vida, ou seja, os padrões que nós continuamos reproduzindo dos nossos ancestrais, né? Boa noite, Carla. Seja muito, muito, muito bem-vinda você também. Então, o tema de hoje é justamente para falar sobre isso. Como uma vida passada pode influenciar a sua vida atual e como mudar isso. Então, a primeira coisa, quando você tem uma vida passada influenciando positivamente a sua vida, você já deve ter visto, por exemplo, uma criança que nasceu e, de repente, ela sabia tocar piano, tinha ouvido absoluto, já saiu fazendo música, né? A chance dessa pessoa ser o retorno de um musicista ou de uma musicista é, assim, muito alta. E justamente esse é um ponto positivo de possível influência de uma vida anterior. Porque quando a gente ainda tá muito novo, vamos dizer assim, é como se a nossa camada de separação entre vidas ela ainda tivesse um pouco mais fina, vamos dizer assim. Como se a lembrança, mesmo que não esteja presente, né, a possibilidade de acessar esteja mais simples justamente pela proximidade da encarnação vivenciada aqui na Terra. Então, acredito que tem a ver com isso, as crianças muitas vezes manifestarem essas, vamos chamar de habilidades extraordinárias, para quem simplesmente não havia aprendido algo. Então, isso é algo bom, isso pode vir a acontecer, tá? E provavelmente muitas das coisas que você faz hoje têm a ver com habilidades que você angariou em vidas anteriores, né? Por exemplo, nesse momento eu estou aqui exercendo o papel de professor, ensinando, né? Nessa live, né, também trazendo um pouco disso. Isso não é algo de agora, isso existe também no meu DNA, ou seja, existem professores na minha família, minha avó é professora, meu pai é professor, né? O meu tio por parte de mãe é professor, meu avô por parte de mãe foi professor também, então tem professor para os dois lados da família. E além disso, vir no DNA, também existem vidas passadas onde eu estava em uma posição de lecionar também, ou em uma posição
intelectual que tinha a ver com esse aspecto do ensino, tá. Então essas são as coisas bacanas que a gente carrega de nossas vidas passadas. E até aí bacana, você já carrega, isso já é automático, você não tem que fazer nada. "Ah, eu vou acessar pra ver", não. Aquilo que era interessante, que era possível você acessar, já está aí disponível, você já está acessando. Aquilo que você não está acessando, é porque possivelmente não será acessado nessa vida, talvez não agora, talvez em algum outro momento, por alguma razão, mas eu não vou passar aqui uma forma de você acessar essas potências. O conteúdo de hoje é muito mais olhar para o aspecto daquilo que é limitante, daquilo que é pouco interessante, porque o título é "E como mudar isso". Você não vai querer mudar algo que está vindo de interessante para você, né? Eu tenho uma capacidade de oratória maravilhosa. Por quê? Porque em uma vida passada eu fui um general de um exército muito doido. Você não quer perder essa habilidade de oratória, porque ela é útil para você nessa vida com certeza, em uma reunião, em uma empresa, se você for um político, se você for professor, por exemplo, se você for um palestrante de alguma coisa. Então tem a sua utilidade, você utilizou daquela potência de uma maneira diferente, né, e já está utilizando possivelmente. Mas torna-se um problema a questão quando o padrão que você está reproduzindo, entre aspas, a habilidade que você está reproduzindo, né, o programa que você está reproduzindo é um programa limitante, aí a coisa para de ser tão interessante, para de ser tão legal ter vidas passadas quando você percebe que você está, por exemplo, reproduzindo um padrão de afastar as pessoas que você ama de você. Por quê? Porque numa vida passada pode ser que você tenha sido traída por pessoas que você confiava muito, que você amava muito e você simplesmente parou de estar em contato com as pessoas nessa vida que você ama justamente por conta disso, por conta desse receio, né. Receio de revivenciar aquilo e de maneira inconsciente, você não tem isso claro, você não tem isso consciente dentro de você, né. Legal, eu entrei aqui no no link, apareceu um chat aqui que não tem nada a ver com a nossa live. Né. Esse aqui é o do TikTok da vida. Boa noite, Maria, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda. Então vamos lá, continuando contextualizando isso. Imagina, por exemplo, que em uma vida passada, uma vida que você vivenciou, essa situação. As pessoas que você amava muito traíram você e por conta dessa traição que aconteceu, você não se abre mais para relacionamentos amorosos. Esse é um padrão de uma vida passada que você, se tiver, gostaria, acredito eu, de mudar, porque isso impede você de se abrir para uma relação amorosa. E não só para uma relação amorosa, no sentido de par romântico. Muitas vezes uma relação amorosa com familiares, pessoas próximas a você, né? O seu filho, a sua filha, seu pai, a sua mãe, por exemplo. Por quê? Existe um sentimento de vou ser traída, vou ser enganada, vou ser alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. São possibilidades que estão aí pairando no DNA e que são passíveis de serem modificadas, né. Eu disse no DNA, mas na verdade não especificamente no DNA, se for uma vida passada, né. Um outro exemplo que eu posso trazer para vocês. Vou trazer um exemplo real, tá? Um exemplo que aconteceu com a Aline. Ela já contou algumas vezes para vocês, então eu vou contar justamente porque ela já contou. Houve uma vida na qual eu fazia um tipo de trabalho que era bastante perigoso. Não vou entrar em detalhes. E aí, nesse trabalho que eu exercia, eu acabei vindo a falecer, né? Não continuei vivo. E nessa existência, a Aline, ela ficou muito triste e ela morreu de tristeza. Ou se matou, não me lembro agora, né, qual foi a decisão que ela tomou, né. Mas as pessoas em volta dela viam ela muito desolada naquele movimento, e eu acho que eu saía a cavalo naquele tempo, né, e aí ela toda vez que eu saía de moto, que eu vendi minha moto inclusive por conta disso, ela ficava super preocupada. Ela não queria que eu saísse de casa, ela queria que eu ficasse sempre em casa. Esse comportamento dela não era racional, não era explicável, porque, poxa, nunca aconteceu isso com ninguém, né, nenhum outro relacionamento, ela disse, né, de eu ficar pensando, a pessoa vai sair de casa, ela não vai voltar mais, aquela sensação de falta, como se a pessoa fosse desaparecer, né, quase como aquela piada, né, foi comprar cigarro e nunca mais voltou, só que em outra perspectiva. Hum. E aí a gente foi olhar para esse aspecto e ela entendeu.
que aquele sentimento, aquela sensação, aquele medo que ela ainda estava reproduzindo, tinha a ver com uma experiência de uma vida passada onde eu fui de arrasta para cima e ela ficou sozinha. E ela não gostaria de continuar revivendo ou de reviver mais uma vez aquela sensação, aquela situação, e justamente por isso vinha aquele medo, vinha aquele receio: "Não sai de casa hoje, ó, não vai de moto hoje, pega um Uber", a gente não tinha carro naquela época, "pega um Uber, vai de ônibus, não vai, fica aqui hoje, né, eu tô sentindo que não é pra você sair hoje". Então várias sensações e uma realidade sendo cocriada, a partir de algo que não precisaria mais estar manifesto nessa existência. Porque é muito importante que você reconheça isso, tá? Nós cocriamos a nossa realidade a partir daquilo que nós temos na nossa mente consciente e também na nossa mente inconsciente. André, então você está dizendo para mim que pode ser que as minhas vidas passadas, elas continuam cocriando a minha realidade? Sim, mais do que pode ser, é muito provável de que elas estejam parcialmente influenciando a cocriação dessa sua realidade. Por quê? Aquilo que você tem dentro de você, dentro da sua essência, acompanha você. Aquilo que você acredita sobre si mesmo, sobre si mesma. Então, se ficou muito forte, por exemplo, em uma vida anterior sua, que já aconteceu comigo também, de celibatarismo, que teve uma vida lá que eu fui do clérigo, vou usar esse termo. E aí não, né, não estava em processo de celibatarismo, isso atrapalhava eu me manter em um relacionamento. Os relacionamentos eles terminavam em pouco tempo. E tinha a ver com isso, porque eu cocriava uma realidade de que eu precisava estar sozinho, porque quando eu estava sozinho, ou seja, desacompanhado romanticamente, eu estaria mais próximo de Deus, do divino, da fonte, nome que fizer sentido para você. Tô dando alguns exemplos aqui para vocês, tá?